Doutor Luiz, iniciar a gravação. Também iniciar a gravação aqui. Retornamos agora à pauta no item 31. Dr. Valcir, recorrente Fazenda, interessado Ferronorte Industrial. Com a palavra o relator, Dr. Valcir. Em relação ao relatório, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em razão do acórdão 11.02.000.868, integrado pelo acórdão 11.02.001.293, de 2015. O acórdão 11.02.000.868 ficou assim emendado na forma que só lê a parte que nos interessa. Ao invés de cotejar dados econômicos relativos aos anos calendários autuados, que pouco dizem no contexto em que foram concedidos os benefícios, incumbiria a fiscalização demonstrar alternativamente, primeiro, que o benefício fiscal foi utilizado sem a indispensável autorização formal do Estado, ou, segundo, que os investimentos prometidos ao ente estatal não foram realizados pelo contribuinte beneficiário, ou, terceiro, que o benefício fiscal concedido é bastante desproporcional aos investimentos comprometidos com o Estado, descaracterizando sua natureza originária, conforme exame do projeto submetido à apreciação do poder público local. Teve embargos da Fazenda Nacional e proferiu-se o seguinte acórdão: acolhe os embargos de declaração quando constatada omissão na fundamentação do acordo recorrido, embargos de declaração providos sem efeitos infringentes. Acordaram os membros do colegiado em re-ratificar o acórdão anterior, que eu fiz a leitura da parte que eu achei mais importante. Por intermédio do despacho do exame de admissibilidade, o presidente da primeira Câmara da primeira sessão do CARF negou seguimento ao recurso em relação ao tema nulidade e deu seguimento ao recurso no que se refere ao tema natureza do vício. Inconformada com o despacho, a Fazenda Nacional apresentou agravo. Por meio de despacho de agravo, de 23 de janeiro de 2017, o presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais acolheu-se o agravo com determinação de retorno dos autos para análise da divergência referente ao paradigma acórdão 104.17.279. Em novo despacho de exame de admissibilidade, o presidente da primeira Câmara decidiu novamente por negar seguimento ao recurso especial no que se refere à matéria nulidade, e apenas deu seguimento em relação à natureza do vício. Em despacho de agravo, de 17 de abril de 2017, o presidente da Câmara Superior rejeitou o agravo, confirmando o seguimento parcial do recurso especial. O contribuinte apresentou contra-razões, em que requer o não provimento do recurso apresentado pela Fazenda Nacional. Esse é o relatório. Posso passar ao voto? Pode. Quanto ao conhecimento, verifica-se que o recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e que deve ser conhecido frente à divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e os acordos apresentados como paradigmas no que tange a natureza do vício, formal ou material. No que se refere ao mérito, a questão central é a natureza do vício que deu ensejo à nulidade do lançamento. A Fazenda Nacional sustenta que é o vício de natureza formal, enquanto que no acordo recorrido entendeu-se que o vício é de natureza material. A Fazenda Nacional sustenta em seu recurso, as folhas 578, uma eventual insuficiência na descrição dos motivos que ensejaram o lançamento, não pode ser considerada como vício a macular todo o lançamento, devendo ser aplicado o princípio da conservação dos atos. A questão é que o fato gerador ocorreu em que pese poder-se considerar-se como insuficientemente descrito. Ou seja, a própria Fazenda Nacional, em seu recurso, entende que o fato gerador foi insuficientemente descrito. Na análise dos autos, verifica-se não assistir à razão da Fazenda Nacional. Daí, cita-se como razões para decidir, no esteio do artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9784, de 99, trecho do voto proferido no acórdão 11.02.001.293, que, por unanimidade, entendeu-se que o vício é de natureza material para atentar ao disposto no artigo 142 do CTN. Então, só parte do voto. Diferentemente do quanto alegado pela embargante, no caso da Fazenda, o lançamento não foi anulado por esse colegiado por vício formal, decorrente de erro na forma ou linguagem adotada pela fiscalização na lavratura do auto infração. O lançamento foi anulado por deficiência intrínseca da acusação fiscal no momento da verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e da determinação da matéria tributária,
não se discute eventual inadequação da narrativa dos fatos ou de erro na citação do dispositivo legal tido por infringido, mas de ausência de comprovação do fato gerador da obrigação tributária. Requisito material do lançamento que trata o artigo 142 do CTN. Então, em resumo, do exposto, vota-se por conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional e no mérito e negar-lhe provimento. Doutor Andrada. Presidente, eu no meu entender aqui, a Fazenda Nacional, eu acho que ela conduziu errada a discordância dela com o julgamento. Na verdade, não teve nenhuma declaração de nulidade. Ela que encaminhou para isso ao apresentar embargo de declaração. Não tinha por que discutir nulidade, vício formal, vício material. Ela tinha que ter achado algum erro no julgamento, se é que tem, não sei se tem, e discutiu o mérito do lançamento. Ela não tem, no acordo recorrido, não tem nenhuma palavra de nulidade, de nulo, aí a Fazenda apresentou embargos perguntando qual que era a natureza do vício. Uhum. Com essa observação, presidente, acompanho o relator. Doutor Luiz Eduardo. Eu acho que sou eu, presidente. Doutora Tatiana. Doutora Tatiana. Primeiramente, eu achei bem bonitinho o sotaque do Valcir, quando ele falou suficientemente, né, Valcir? Voltei às origens do Rio Grande do Sul. Parece leite quente, né? Alguma Exato. Coisa assim, mas eu acompanho o relator, presidente. Obrigado. Doutor Luiz Eduardo. Buenas que me espalhe. O que ocorre aqui é uma questão que foi tangenciada pelo colega Andrada. Doutor Valcir, vejamos aqui uma questão. Eu gostaria de pedir vênia para levantar uma questão que me parece fundamental. E foi tangenciada pelo doutor Andrada. Veja só, o que se está discutindo no recorrido? No recorrido se está discutindo o seguinte: não foi provado que aquele valor recebido a título de subvenção para investimento não teria essa natureza, porque não foi trazido nem... Olha aqui as questões que foram bem colocadas, tá? Não foi trazido o fato em que ela não teria cumprido os requisitos para fazer jus, nem foi comprovado que o valor recebido era desproporcional aos investimentos. Ou seja, é falta de prova. Vejamos o que os paradigmas discutem. Primeiro paradigma diz o seguinte: olha, as provas estão colocadas de maneira com confusa contextualização. Não foi falta. Confusa contextualização. Explica direitinho essas provas que já estão nos autos. Agora, olha o segundo. Esse é o paradigma 3201-00248. Quando se constatar confusa contextualização dos elementos de prova. Então, não teve falta de prova. Olha a situação fática do segundo paradigma. O segundo paradigma é o 202.17.752. Nós iniciamos o voto, era o então conselheiro Antônio Zomer. Não houve perfeita descrição dos fatos e enquadramento legal. Ou seja, não se discute a falta de prova. Ou seja, as situações enfrentadas nos paradigmas são tão diversas daquelas do recorrido que não me permitiria afirmar que se aquela situação do recorrido fosse trazida para esses colegiados aqui, se eu teria ou não uma decisão diferente. Então, eu pergunto ao doutor Valcir, o relator, se não seria o caso de não conhecer. Só pergunto, mas eu já levanto essa, e teremos que votar em separado. Eu não conheceria, presidente.
Obrigado, doutor Luiz Eduardo. Eu também fiquei em dúvida, mas eu creio que devemos conhecer, até porque foram feitos despachos e despachos, né? Uhum. Foi feito um despacho, depois foi feito um agravo, foi feito um despacho de agravo, que acolheu o agravo com determinação do retorno, foi feita uma reanálise, e o que se constatou foi quanto à questão da natureza do vício. Só isso que subiu, né? Então, nesse sentido, só quanto à natureza do vício formal e material, que bem apontou também o doutor Andrada, que não se discutiu isso. Essa é a questão. Não, mas no acórdão integrativo, doutor Jorge, no integrativo, em embargos, daí se afirmou que era de natureza material. Então, no integrativo que temos, digamos assim, a questão da contradição, da divergência entre os acordos apresentados como paradigmas e o acordo recorrido. Não na ementa do acordo integrativo, mas no corpo do voto do acordo integrativo. Bom, posso fazer uma observação, presidente? Perfeitamente. Eu acho que está claro quanto à questão fática. O próprio voto do doutor Valcir está colocado aqui. Ao invés de cotejar dados econômicos relativos aos anos calendários autuados que pouco dizem no contexto que foram concedidos os benefícios, incumbiria a fiscalização demonstrar alternativamente que o benefício foi utilizado sem dispensar a autorização formal do Estado, ou os investimentos, conforme exame, ou seja, está falando da falta de prova. E depois, nos embargos, doutor Valcir, que o senhor coloca, na parte que o senhor aqui... Eu cito, O senhor chama atenção, está escrito aqui, ó, sem razão ao embargante, já no acordo de embargos. Diferentemente do quanto alegado pelo embargante, o lançamento não foi anulado por esse colegiado por vício formal, decorrente de erro na forma ou linguagem adotada por fiscalização na lavatura de fração. O lançamento foi anulado por deficiência intrínseca na acusação fiscal no momento da verificação do ocorrência do fato tirador. Não se discute eventual inadequação da narrativa dos fatos ou erro na citação do dispositivo legal infringido, mas a ausência de comprovação do fato gerador de obrigação tributária. Aí, vírgula, obter dictum, requisito material do lançamento que traga o artigo 142. Então, para mim, eu acompanho o doutor Andrade, para mim não se falou em vício. O que houve é falta de prova, o que foi declarado é a improcedência do lançamento. Tanto é que os embargos não tiveram natureza infringente. Então, com essa observação, nós temos duas hipóteses. Eu acompanhar o não conhecimento, se o presidente quiser discutir especificamente, ou eu lhe acompanharia pelas conclusões, porque acho que a questão discutida não é vício. Acho que a Fazenda forçou a barra aqui. Só para a observação, presidente. Não, eu já levantei o não conhecimento, peço para votarmos. Eu entendi as colocações feitas pelo doutor Valcir, continuo levantando o não conhecimento, até porque cancelamento e nulidade por vício material têm a mesma consequência jurídica. O cancelamento por falta de prova, não, ele pode ser refeito. E o vício material também não. Sempre poder. Sim. O cancelamento por falta de prova pode ser refeito. O cancelamento por falta de prova pode ser refeito se tiver uma autorização para refiscalizar o mesmo período, e a nulidade por vício material também. Só que dentro do prazo de decadência. O que não muda é o prazo de decadência. No vício formal dá mais 5 anos. Uhum. O efeito é idêntico. Eu tenho voto nesse sentido, doutor Jorge. Tá bom. Então o doutor Luiz está propondo o não conhecimento do recurso da Fazenda. Doutor Andrada. Eu ouvi bem os esclarecimentos, as considerações do doutor Luiz e também do doutor Valcir, doutor Jorge também, né? A questão, eu vou concordar com o doutor Valcir. O problema é o seguinte, é que embora a situação fática realmente seja totalmente diferente, mas o acordo recorrido, quando integrado pelo acordo de embargos, acabou falando, olha, isso aqui é vício material.
Não era a situação, mas falou, né? Ele citou aí, ele até transcreveu um artigo aí, um trecho. Uma situação parecida de falta de prova me dissessem que era vice formal, eu conheceria. Não precisa ser o mesmo tributo, mas tem que ser uma situação de falta de prova. Entendi. Presidente, quando a devida vênia ao doutor Luiz, eu vou acompanhar o relator. Doutora Tatiana. Eu vou acompanhar o relator, presidente. Doutor Valcir. Relator, doutor Luiz. Bom, eu mantenho. Então você confirma ou não conhecimento? Confirmo, eu continuo não conhecendo. Tá. Doutor Jorge. Também, com a divergência, não conheço, presidente. Para mim, são situações fáticas díspares. Doutora Érica. Então, depois da explicação do doutor Luiz, eu também não vou conhecer o recurso. Doutora Vanessa. Eu acompanho o relator pelo conhecimento, presidente. Estava relendo agora o despacho aqui, segundo despacho de Edno Civil. Também estou conhecendo o recurso. Então, por maioria de votos, o recurso foi conhecido. Vencidos os conselheiros Luiz, Jorge e Érica. Agora o mérito, doutor Andrada. Acompanho o relator, presidente. Doutora Tatiana. Acompanho, presidente. Doutor Luiz. Olha, me sentindo assim honrado em ficar vencido no voto do relator, no mérito acompanho o relator. Doutor Jorge. Eu acompanho pelas conclusões, presidente. Doutora Érica. Eu acompanho o relator. Doutora Vanessa. Também acompanho o relator. Acompanho o relator. O recurso foi negado provavelmente por unanimidade de votos. O conselheiro Jorge votou pelas conclusões. O doutor Valcir está dizendo que é vício material, só por isso. Item 32 já foi. 33, doutor Luiz. Recorrente Fazenda, interessado IBK Comércio. Já se encontra, presidente, na pasta compartilhada. Só um minuto, eu vou abrir e peço que todos abram assim que eu abrir. Estou abrindo, quem quiser abrir já pode abrir, por favor. Bom, presidente, posso iniciar? Esse daí saiu com vista para o conselheiro Andrada. Ah, sim, esse aqui. Isso. Esse daqui era aquele complicadíssimo de lucro presumido, em que tínhamos uma omissão de receita. Foi anulado tudo, porque estava com vários problemas. E aí a DRJ não achou que não estava aprovado o fato tirador e anulou tudo. E aí sem dizer qual era o erro específico em cada um. Então, a Fazenda trouxe também um paradigma genérico, dizendo que não tem erro quando se pode adaptar, acertar a base de cálculo, que eu entendo ser o caso. Então, eu conheci e olhei cada passo. No fim, no frigir dos ovos, para a gente se lembrar da situação, era o seguinte: era despesa desnecessária que foi glosada. Perdão, pagamento não comprovado que foi considerado presumidamente pagamento feito com caixa 2, o que enseja omissão de receita. Então, é saída de dinheiro para comprar coisas que foi comprovado e se presume
omissão de receita. Como é que ele provou essa saída de dinheiro? Não foi com cheque, foi com escritura de terreno, foi com contratos de coisas que ele tinha adquirido. Foi essa situação. Então, eu mantenho o percentual de 75%, não restabeleço 150%, que não tem dolo comprovado. Quanto à presunção de lucro, eu mantenho o percentual de serviço, que é o maior do que ele declarou, porque eu não sei de onde é que veio a receita presumidamente omitida, e do provimento parcial, eu só não considero comprovado o pagamento no caso em que o pagamento foi feito por terceiro, que era uma das sócias, que é a mãe do sócio administrador. Aí não foi pagamento feito pela empresa, pagamento que não é feito pela empresa não é omissão de receita da empresa, seria da outra pessoa que não foi fiscalizada. Foi esse o meu voto, presidente. Doutor Andrada, muito prudentemente, levantou se isso era competência nossa. Pode ser que eu fique vencido quanto à competência. Me parece que é o caso. Bom, é isso, presidente. Fiz o resumo. Estava com vista para o doutor Andrada. O doutor Luiz lembrou muito bem. A gente chegou a começar a votar essa questão suscitada quanto à competência, e aí eu pedi vistas antes de concluir a votação. Eu coloquei um voto vistas na pasta T, na minha, né? E o voto vista bem simplesinha. A questão que eu te pedi vista era para verificar a possível incompetência da terceira turma. Aí veja como o CARF colocou a alegação do recurso, código 206394446, que é preliminar / nulidade. Então, o próprio CARF classificou como sendo preliminar de nulidade. O relator reconhece e entende, doutor Luiz reconhece e entende que esta é a matéria objeto do recurso especial. Esta matéria consta da portaria CARF 15.081, cuja competência foi estendida para a terceira turma. Aí eu vou lá na admissibilidade. Erro de fato da indicação do crédito tributário e suas consequências. Trataram de erros de fato. Aí o doutor Luiz pronuncia sobre o conhecimento do recurso e entende que a matéria em discussão é exatamente a que foi admitida. Né? Transcrevi aí trecho do voto dele, que está na pasta T. Então, havia me manifestado anteriormente que a matéria devolvida não seria de competência da terceira turma, sobretudo porque, ao afastar a nulidade do lançamento em razão de erros de fatos cometidos no ato de infração, forçosamente teríamos que adentrar em questões meritárias comuns à primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Porém, estando o relator firme na convicção de que o objeto do recurso foi estendido para a nossa turma, cedo aos seus argumentos e que, aberto o envelope da nulidade, o restante da matéria vem por decorrência. Então, eu estou desistindo, né, de levantar a preliminar de incompetência para julgamento do presente processo. É o meu entendimento, presidente. Refleti muito, achei complicado, eu não gostaria de receber um processo desse, mas eu deixo de levantar, então, a questão da incompetência, se alguém quiser. O senhor está conhecendo, doutor Andrade? Estou conhecendo. Eu tô acompanhando o relator pela convicção que ele tem em relação a que a matéria tratada seria essa. Doutora Tatiana. Então, eu tenho minhas dúvidas, né? Apesar de a matéria que subiu realmente é preliminar de nulidade, por consequência, a gente vai acabar julgando matérias, por exemplo, lucro presumido, rendimento de aplicação financeira da primeira turma, né? E eu acho que a gente pode receber aí um pedido de nulidade, né? Por quê? Porque se a gente for ver bem a portaria, ela fala da apreciação, né, das seguintes matérias, né? E a gente vai acabar, julgando matéria que não está na portaria, por consequência, né? Então, eu
desculpa, eu entendo que a gente não deva julgar esse tipo de matéria, né, a gente pode receber aí um pedido de nulidade, sim. E eu desculpa, mais que o voto... Confesso que eu já estava vencido de 7-1. Como? Confesso que esperava estar vencido de 7-1. Não. Foi uma grata surpresa. Vamos fazer uma votação separada. Doutor Luiz vota pela competência, doutor Andrade pela competência, doutora Tatiana pela incompetência, doutor Valcir. Com a devida vênia, doutor Andrade e doutor Luiz, eu voto com a divergência da doutora Tatiana. Creio que a gente adentra numa matéria de competência da primeira sessão. Eu acho que a gente corre o risco de cada vez mais avançar para dentro de um conteúdo que não é um conteúdo de nossa competência. Então, eu voto com a divergência. Doutor Jorge. Conheço, acompanho, doutor Luiz. Já tinha manifestado na sessão passada. Doutora Érica. Também eu vou acompanhar a divergência da Tatiana, né, da incompetência da nossa turma, e isso pode realmente gerar uma nulidade depois, que a gente está adentrando em matérias que não é nossa. Doutora Érica. Doutora Vanessa, quer dizer? Presidente, eu acompanho a divergência também pela incompetência, e até me ocorreu uma questão se afastada a ocorrência da nulidade, não teria que retornar o processo para a primeira sessão, para o colegiado ACO, para julgamento dessas matérias, né? Sim, afastada a competência, sim. Eu estou votando... Não, se afastada a nulidade. Eu estou votando com o relator. Resultado: pelo voto de qualidade, negou-se a preliminar de competência. Levantada pela conselheira Tatiana, vencidas conselheira Tatiana, Érica, Vanessa e Valcir. Com a palavra, doutor Andrade, para continuar o voto. Presidente, quanto ao mérito, não tem a menor dúvida, acompanho o relator. Foi bem esclarecida a questão da falta de comprovação dos pagamentos, né? Acompanho o relator. Doutora Tatiana. Estava sem som, presidente. Desculpa. Quanto ao mérito, na parte do restabelecimento do percentual da presunção do lucro presumido de 32%, eu acompanho o relator, né? Quanto aos rendimentos de aplicação financeiras recebidos no período de janeiro a dezembro do ano de 2007 e 2008, também acompanho o relator. Eu acompanho o relator porque eu acho que ele explicou bem também a questão do lote de terrenos, tudo, que eu já tinha feito até umas considerações na sessão passada, presidente. Muito bom o voto. Doutor Valcir. Eu votei quanto à questão da competência, mas se caso a divergência fosse vencedora, seria uma pena pela qualidade do voto. Como bem pontuou a doutora Tatiana, o voto está excelente, eu voto com o relator. Doutor Jorge. O voto do doutor Luiz está um primor. Eu só sugeriria, doutor Luiz, em função da discussão que se suscitou aqui, que no seu voto em preliminar o senhor tangenciasse a questão da competência. O senhor conhece e já entra no mérito. Então, acho que seria importante para, de repente, até já eventual discussão sobre a nulidade do voto. Mas acompanhe o relator. Não, muito legal. Eu gostaria de pedir, se o doutor Andrada não podia fazer uma declaração de voto que já está pronto, ele leu? Mas boa ideia. O está um primor e eu acompanho no mérito, presidente. Excelente. Boa ideia. Se fosse, não está pronto? Porque, na verdade, é o seguinte, eu justifiquei o conhecimento pela matéria. Eu posso fazer uma declaração de voto sem problema. Está pronta. E tudo que o doutor Jorge perguntou se eu poderia colocar, já está dito pelo senhor, ficava completo o voto. Posso fazer, pode colocar aí. Mas eu vou colocar uma frase, logo antes Eu acho que é mais fácil aproveitar o voto do doutor Andrada, que é simples, mais quanto a questão do código, né, doutor Andrada, que o próprio CAF colocou. Mas
Bacana. Mas ainda não sei como é que vai ficar o, né? Vamos lá. Doutora Érica. Parabéns, doutor Luiz, pelo voto. Excelente. Te acompanho. Doutora Vanessa. No mérito, presidente, eu acompanho também o doutor Luiz, no voto dele. Só fiquei na dúvida, essa questão de a gente afastar a nulidade não remete necessariamente o processo para colegiado ACO, né? Estava até vendo aqui no voto do doutor Luiz, só para esclarecer essa dúvida, porque me parece que eu fiquei com essa dúvida, assim, se teria que retornar ou não. Pelo voto do Luiz, não. Esse ponto, levantado pela doutora Vanessa, eu gostaria de conversar com o colegiado. Vou dizer como é que eu entabulei meu raciocínio, mas realmente essa colocação me traz dúvidas. O que foi pedido? O recurso é possível atualizar a base de cálculo? Eu digo que é. E aí eu disse como. Poderia dizer que é possível em tese, dizer que tudo isso que eu fiz foi tese, e mandar retornar para ele analisar sem dizer que está nulo. Ok. Entendi. Aí seria uma decisão... Não, então aqui tem dois caminhos, então, doutor Luiz, é só essa minha dúvida. Tem esse caminho, mas o que me fez não retornar é que não houve um pedido subsidiário que tenha ficado faltando. Exatamente. O que ficou faltando é o seguinte, é para dizer que está nulo ou é para dizer que parte pode ser refeita? É para dizer que parte pode ser refeita, e aí eu disse qual. Ok, esclarecido. Então, acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator, o resultado fica da seguinte maneira. Muito bom voto, muito bem fundamentado e muito didática, que é a conclusão do voto. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial ao recurso especial interposto pela Fazenda para a. Restabelecer o percentual de presunção do lucro presumido de 32% sobre a receita omitida. B. Quanto aos rendimentos de aplicação financeira recebidos no período de janeiro a dezembro dos anos calendários 2007 e 2008, para que sejam mantidos apenas lançamentos de IRPJ, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, sobre os valores efetivamente oferidos nos períodos de apuração em que houve lançamento. C. Para reverter o acordo recorrido e restabelecer o lançamento quanto aos seguintes itens. 1. Compra de 10 lotes de terreno. 2. Compra a prazo de terreno não registrado junto a Mateco Materiais de Construção. 3. Compra de terreno não escriturado. E 4. Diferença de valores não escriturados na compra da lancha. E, letra D, para aplicar a multa de ofício no patamar de 75%. Então, esse dispositivo todo vai para a ata, do jeito que ficou aqui. Mais fácil. E 34, meu. Presidente, só para falar que eu refleti aqui e não pretendo fazer declaração de voto. Vou explicar por quê. Eu vou colocar, estou colocando. Isso vai levantar polêmica e dar uma oportunidade de subsidiar o próprio recorrente, né, o próprio contribuinte, de pedir a nulidade do julgamento. Então, eu prefiro não me manifestar expressamente sobre ele. Perfeito, doutor Andrade. Item 34, da minha relatoria. Recorrente, Linemar, empreendimentos imobiliários, ou Linemar, não sei. Isso é Linemar. Deve estar na pasta, deixa eu ver aqui. Eu já abri aqui, presidente, tem problema? Não, provavelmente não. É MPF. Eu vou ler a ementa. Tem um relatório que é MPF, né, se a nulidade ou não é um recurso do contribuinte. O acórdão
A ACOR diz aquilo que a gente tem decidido aqui, não por unanimidade de votos, mas temos decidido que o MPF apenas tem efeito apenas administrativos e de controle. Aí no voto, eu coloco um outro voto meu, que são todos semelhantes. Tá? Eu nego o provimento, falo que não há nulidade, e a emenda resume tudo. O mandato de procedimento fiscal, MPF, tem apenas a função de controle administrativo interno da Instituição Receita Federal do Brasil e não tem o condão de modificar a competência privativa do auditor fiscal de efetuar o lançamento de ofício. Meras irregularidades na emissão do MPF não implicam nulidade do lançamento. Essas discussões foram, inclusive, embasadas para a extinção do MPF. Várias dessas discussões nossas aqui foram usadas para se mudar essa legislação. E hoje não existe mais. Então, com isso, eu nego o provimento do recurso especial interposto pelo contribuinte. Matéria por demais conhecida, matéria várias vezes levada ao pleno, com a súmula, matérias várias vezes rejeitada no pleno para ser súmula. Doutor Andrada. Com o relator, presidente. Doutora Tatiana. Bom, a gente já julgou esse assunto, mas eu continuo com o meu entendimento. Até tem um voto muito bom do Marcos Takata, né? Trazendo que na vigência do MPF tinha que ser observado todos os procedimentos constantes em portaria, né, da própria Receita. Então, eu peço vênia para abrir divergência. Doutor Luiz. Presidente, o MPF, no meu entendimento, ele é uma relação entre a administração e o auditor. Ele não tem o condão de eivar de nulidade um ato do auditor para com o contribuinte. Isso seria você dispor de uma obrigação, de um direito que é indisponível, que é cobrar um crédito tributário se você viu o fato gerador e você é autoridade competente. Então, a autoridade competente é pela lei e não por um ato. O MPF é um controle interno. É só isso, presidente. Eu acompanho o relator. Então, você teve um voto bem semelhante hoje já. Tá mudo, você. O relator. Doutor Jorge. Sessão passada votamos um voto meu nesse sentido, presidente, me alonguei, é uma norma administrativa, vincula a administração e a fiscalização, e não tem alcance no conteúdo do lançamento. Acompanhe o relator. Doutora Érica. Acompanhe o relator, presidente. Doutora Vanessa. Esse do MPF acompanha a divergência. Já fiz votos nesse sentido. Só complementando, o doutor Luiz falou tudo que tinha que falar, também já falei no voto, e esse é um instrumento que veio para auxiliar o contribuinte, para ajudar o contribuinte, para proteger o contribuinte. Exatamente. Essa foi a função. Inclusive, o número dele está disponível na internet e o contribuinte fiscalizado pode verificar se o fiscal não é um fraudador, não é um 71. Exatamente, ele sabe exatamente quem está lá, durante quanto tempo, o que vai fazer lá. Então, foi um avanço. A única infelicidade que teve foi o nome. O nome foi infeliz. Mas o instrumento é válido. Tanto que agora chama portaria. Portaria de instauração de ação fiscal. É esse o nome agora, Luiz? Termo de distribuição de procedimento fiscal, TDPF. Termo de distribuição. TDPF, não é mais MPF. Está mais correto. Palavras. Oi? Está mais correto, vai estar sempre só distribuindo quem vai fiscalizar, quem... Isso. Agora ficou claro. Corrigir a infelicidade do nome.
Por maioria de votos, negou-se o provimento do recurso, vencidas as conselheiras Tatiana e Vanessa. Item 35 já foi, 36. 36 é minha relatoria, está com vista para o conselheiro, para Tatiana ou Andrada? Aqui não fala mais na pauta. Tatiana. Tatiana, né? Deixa eu ver se está na pasta isso aí. Eu vou ter que buscar isso aí lá no mês passado, peraí. Não está na pasta, presidente. Deste mês. Deve estar em setembro, não? É, em setembro. Qual o nome da empresa? Newton. Não achei aqui em setembro. Não tô achando. Não tô achando em setembro aqui, mas tem que estar lá. Setembro eu não estou achando. Pelo menos como Newton. Em outubro não veio. É a vista da Tatiana mesmo. Bom? É a vista da doutora Tatiana mesmo. É de Tá, setembro. Tatiana. Só vou achar ele aqui, peraí. Eu não me lembro aqui, presidente. Peraí, eu tô até procurando. Não, ele vai estar aqui sim. Em outubro não está, presidente. Em outubro não veio nada de outubro. É verdade. Não, ele está aqui, eu vi ele aqui. Toda segunda-feira eu organizo a pauta, confiro tudo, ele está aqui. Vamos ver aqui o negócio, peraí. Presidente, é o arquivo 068.doc. É aquele aí. Isso, também. Pode trazer esse arquivo para novembro, que é ele, presidente. É ele mesmo. É aquele que eu apertei sem querer, eu abri para mudar o nome do arquivo, e sem querer eu dei um enter antes de mudar o nome do arquivo. Já estou com ele aberto aqui, presidente. Já fechei. Tá, eu copia para novembro aqui. E bota o número da pauta atual, que é 36. Espera aí que eu vou colocar depois. Depois de colocar, o senhor renomeia, aí nós abrimos. É. Arquivo em branco. Aí. Pronto, tá pronta. Achei. Doutor Tatiana, pode direto, é uma responsabilidade simples, igual vários outros que passaram por aqui, só que esse aí a senhora pediu vista. Isso. Quer que eu leia o voto? Vou botar. Eu acho o voto é pequeno. Pode ler o voto, presidente, porque essa é uma matéria que a gente nunca julgou. Eu tô conhecendo meu recurso e as contrarrazões foram interpostas fora do prazo regimental. Então, eu não conheço, mas, independente disso, só um parênteses, independentemente da contrarrazão ser usada, se ter sido interposta em prazo regimental ou não, eu poderia usar qualquer fundamento ali contido. Nós estamos conversando sobre esses dias, né, o princípio do livre convencimento, né, doutor Luiz? Teve uma reunião que nós discutimos bastante disso. Então, conforme relatado, o dissídio interpretativo, vou fazer um resumo do relatório, eu sempre coloco no voto, resumindo o relatório. Conforme relatado, o dissídio interpretativo submetido à solução desse colegiado diz respeito à decadência do direito de constituição do crédito em relação aos responsáveis solidários, supostamente notificados do lançamento após o prazo legal de 5 anos, quando o crédito já havia sido devidamente constituído contra o contribuinte notificado dentro do prazo legal.
Cotejando as teses em confronto, parece-me que a melhor interpretação da legislação tributária é defendida pela Fazenda. Nos casos de responsabilidade tributária, o marco da contagem do prazo decadencial é a data da ciência do lançamento fiscal, pelo sujeito passivo direto, sendo irrelevante para esse fim a data da ciência do lançamento pelos responsáveis solidários. É a noção geral do prazo decadencial do 173, aí coloquei o 173, passando para o próximo parágrafo, entendo que mesmo o inciso 3, que fala a interrupção da prescrição em favor de um dos obrigados favorece ou prejudica os demais, mesmo ele não mencionando expressamente a decadência, é certo que também abrange, considerando similitude dos efeitos dos institutos de decadência e prescrição. E também o fato de o artigo 156 do CTN prever a decadência como uma das causas de extinção do crédito tributário, juntamente com o pagamento, remissão, prescrição, todos abarcados pelo artigo 125 do CTN. Aí coloca uma doutrinazinha do Luciano Amaro. E concluo. Por fim, não esqueçamos que a decadência é um instituto que visa estabilizar as relações jurídicas, em decorrência da inércia do sujeito ativo no exercício do seu direito de constituir o crédito tributário, mediante o lançamento. No presente caso, não houve inércia alguma por parte da Fazenda, que empreendeu a ação fiscal, efetuou o lançamento e intimou o sujeito ativo principal, tudo dentro do quinquênio legal. À vista do exposto, afaste a decadência decretada pela decisão recorrida. Só para lembrar, e com as considerações, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda. Só para lembrar, nós votamos um idêntico a esse na mesma sessão de setembro, ou na de agosto. Idêntico, exatamente igual a esse. Qual o prazo prescricional para os solidários? Se é o mesmo da empresa, ou se não é o mesmo, ou se não é o mesmo da empresa. Sim. Doutora Tatiana. Então, o caso aqui, eu pedi visto porque ele é bem singular mesmo, né? Porque, assim, a Fazenda, ela lançou o crédito tributário, né, contra o contribuinte, né? Então, assim, no prazo de 5 anos, no prazo decadencial, e depois de 5 anos, ela pegou e lançou, né, na verdade, imputou a responsabilidade aí solidária, né? Então, assim, eu fiz um estudo e aí o que eu considerei aqui, até fui ler também o livro do Dr. Luciano, então, Data Vênia, eu entendo que o Dr. Luciano Amaro, em seu livro, entende ser inadmissível a interrupção da decadência sob prejuízo de não observar o parágrafo único do artigo 173 do CTN. Então, o artigo 173 do CTN, relembrando, ele fala que o direito da Fazenda constitui o crédito tributário, extingue-se após 5 anos contados daquela data do primeiro dia do exercício seguinte, da data tal, e o parágrafo único fala o direito a que se refere este artigo, extingue-se definitivamente com decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a construção do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Então, se a gente pensar de forma diferente, qual seria o prazo para lavrar o auto de infração contra o responsável solidário, né? Tanto é assim que traz, né, o doutor Luciano traz que, decorrido certo prazo, portanto, as relações jurídicas devem estabilizar-se, superados eventuais vícios que pudessem ter sido invocados, mas que não foram, no tempo legalmente assinado, e desprezado eventual desrespeito de direitos, que terá gerado uma pretensão fornecida pela falta de exercício tempestivo. Quanto ao artigo 125 do CTN, que fala que, salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade, o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita os demais, a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade contra os demais pelo saldo. E o inciso 3, a interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica aos demais. Então, o que seria interrupção? É findar o prazo por conta de um parcelamento, antecipação ou revisão de ato. Favorece, então, nos termos do artigo 125, inciso 3, os demais responsáveis. Então, se um responsável efetua o pagamento do crédito, por exemplo, aí ele se enquadraria aí, aplicaria o inciso 3 do artigo 125 do CTN.
Eu entendo que não se trata de invocar o artigo 125, inciso 3, para ressurgir e afastar o prazo decadencial de ofício, adicionar responsável solidário após 5 anos da constituição do crédito. Nisso, o doutor Luciano faz distinção em seu livro, o código que chamou de decadência, o primeiro prazo designou o segundo como prescrição. Assim sendo, se esgota o prazo dentro do qual o sujeito ativo deve lançar, disse que decaiu de um direito. Esse extingue pela decadência ou caducidade. Se em tempo oportuno o lançamento é feito, mas o sujeito ativo, à vista do inadimplemento do devedor, deixa transcorrer o lapso de tempo que tem para ajuizar a ação de cobrança, aí ocorre a prescrição da ação. Sendo assim, eu entendo que não há que se confundir prescrição e decadência, o que data vênia não há como invocar o artigo 125 para afastar a decadência. Então, nesses termos, eu peço vênia ao relator e eu nego provimento ao recurso da Fazenda. Doutor Rodrigo, gostaria de falar. Andrada. Ah, tá. Não tinha visto, não. Apareceu o microfone. Doutor Andrada, com a palavra. Não, é só, eu acompanhei o relator só para manifestar meu entendimento mesmo, porque, na verdade, é o seguinte, o lançamento se encerra com a ciência ao sujeito passivo. O sujeito passivo é o contribuinte. A responsabilidade solidária, qualquer tipo de responsabilidade, no meu entendimento, não se sujeita a prazo decadencial. A decadência já foi suprida, o sujeito passivo já foi cientificado, dentro do prazo regulamentar. A responsabilização é uma consequência desse lançamento que foi regularmente constituído. O interessante é que o acórdão recorrido, ao concluir pela decadência, ele fala, o voto vencedor do doutor André Mendes de Moura, ele fala no determinado, mas isso não impede que a Procuradoria da Fazenda venha a rolar essas pessoas como responsável solidário. Ora, isso, na verdade, é um prejuízo para o próprio responsável solidário, porque aqui ele tem condições de se defender administrativamente. Ele vai ter prazo para se defender administrativamente, e esse prazo, quando chegar lá no PFN, ele vai ter elementos de defesa, etc, etc. Aqui, se você falar que ele está aqui, ele não pode se defender aqui, e depois ele pode ser rolado no momento da execução, para mim, é uma contradição. Então, assim, foi só para dar esse meu entendimento. Eu continuo acompanhando o relator. Presidente, eu só gostaria de complementar que, assim, eu entendo realmente que, assim, a Receita tem total liberdade de imputar a responsabilidade, mas eu acho que ela tem que imputar a responsabilidade, o responsável tributário, no prazo decadencial, né? Até mesmo para não ter cerceamento de direitos de defesa. Então, eu gostaria de apresentar uma declaração de voto também, presidente. Perfeitamente. Doutor Luiz Eduardo. Presidente, essa é a primeira vez que eu voto essa matéria. Eu não tenho lembrança de ter votado anteriormente. Então foi esse que ela pediu vista, porque eu lembro que eu tinha colocado em... Também não me lembro de ter votado essa matéria. Setembro, foi esse. Ouvi com muita... É bem diferente mesmo. Eu ouvi com muita atenção os argumentos de todos que me antecederam, e originalmente, no tempo que eu estava na DRJ, eu julgava em primeira instância, eu entendi que o redirecionamento é problema de cobrança, que eu não deveria constituir crédito contra devedores solidários. Não deveria constituir. Crédito se constitui contra o sujeito passivo contribuinte, depois você redireciona a questão de responsabilidade. Isso restou superado na nossa jurisprudência. Então, o que está se discutindo agora é se aquela situação que o doutor André Mendes Moura colocou no recorrido de que seria possível redirecionar, isso daí eu entendo que não é mais. Nós aqui, já desde a primeira instância, já julgamos isso como impossível.
O que se está discutindo é, então, de que maneira você redireciona. E aí, eu quero me reservar a pensar mais, mas o que me pareceu é o seguinte: para aplicar o 173, inciso 1, eu tenho que usar a regra de depois, a partir do momento que eu podia lançar. Ora, para lançar um cobrigado, eu tenho que lançar o principal. Então, nasce a possibilidade de lançar para o cobrigado depois que lançou o principal. E aí, nesse caso, eu acompanho o relator. Eu tenho que pensar mais, isso é novo, eu estou julgando pela primeira vez. E o meu raciocínio é esse. Você teve 5 anos para lançar o principal. Agora você pode redirecionar, dando para ele todos os direitos de defesa no PAF. Então você tem 5 anos também. É isso. Como voto? Tá, e só um esclarecimento também, isso mudou. Eu mesmo tinha 2 votos sobre isso. Né? Por que foi feito isso? Porque a PGFN, ela muitas vezes levantava o nome da empresa e já incluía em dívida ativa direto solidários. Já é para dívida ativa. Para melhorar, para possibilitar o solidário a recorrer, possibilitar o solidário a participar do processo administrativo fiscal, é que se fez dessa forma. Já incluindo ali mesmo o solidário. Senão ele teria direto para legislativo e não teria nem chance de PAF. Até porque a discussão que o solidário tem é se ele é ou não solidário ou responsável. Não é a ocorrência ou não do fato gerador. Quem discute o fato gerador é o contribuinte. Bom, é como eu voto por enquanto, é difícil. Continuando a votação, doutor Valcer. Não, Realmente, doutor Valcer. Realmente a matéria é difícil, mas nesse caso, nesse entendimento, nesse momento, é de acompanhar o relator. Doutor Jorge. Realmente, primeira vez que eu também enfrento essa matéria, presidente, ela não é muito simples, porque não seria razoável, depois de 15 anos, imputar a responsabilidade para um terceiro, mas essa é outra questão. O fato é que a decadência se refere à constituição do crédito tributário dentro do período decadencial, e isso foi feito. Mas eu também me reservo o direito de pensar melhor, presidente. Isso aí, eu acho que isso aí surgiu com uma portaria Sufis na época do doutor Cartacho, que antes realmente tinha esse entendimento mas a PFN e o STJ, me lembro do Ari Pargeno, que foi meu professor de direito tributário, eles acolhiram, vocês não têm até súmula do redirecionamento na execução fiscal. Então, eu acho que o contribuinte ganha com o amplo direito de defesa dele na esfera administrativa. Eu acompanho o relator, mas eu realmente tenho que aprofundar essa questão, a matéria é difícil. Doutora Érica. Isso aqui realmente é uma matéria bem complicada, né, mas, assim, a princípio aqui, né, eu estou entendendo também que, eu acho que a relação aqui tem que ser uma norma individual e concreta, então, assim, eu acho que aqui tem que ser aplicado, nesse primeiro momento, eu entendo que tem que ser aplicado o artigo 173, inciso 1, então eu vou acompanhar a divergência, mas vou analisar depois mais detalhadamente a matéria, mas, nesse princípio, eu vou acompanhar a divergência. Doutora Vanessa. Estava lendo aqui o relendo do voto, presidente, a minha dúvida aqui a discussão é se eu posso atribuir essa responsabilidade para o solidário depois de ultrapassado o prazo decadencial para constituir o crédito, né? Se entendi bem. A posição do doutor Rodrigo aqui... Não foi ultrapassado o prazo para constituir. O crédito foi constituído no prazo certo. Desculpa, é se eu tenho que constituir no mesmo prazo ou... A notificação do solidário foi posterior. Foi posterior. À notificação da empresa. Tá. Acompanhei também as razões de divergência da doutora Tatiana, como todos falaram, essa é uma matéria nova para a gente, né? Me parece, assim, lendo os votos, enfim, que essa responsabilização teria que vir junto com a constituição do crédito tributário. Então, eu acompanho a divergência, presidente. Uma ressalva de que ainda vou estudar e aprofundar mais essa matéria. Proclamando o resultado.
Por maioria de votos, deu-se provimento a recurso especial interposto pela Fazenda, vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa. Eu vou apresentar a declaração de voto, presidente. A conselheira Tatiana irá apresentar a declaração de voto. Presidente, só até para te ajudar, tem uma instrução normativa que realmente foi bem discutida quando saiu, porque vários tributaristas entendem que ela seria ilegal, né? É a IN 1862 de 2018, que ela fala da imputação da responsabilidade tributária em procedimento fiscal, né? Na Constituição do Crédito Tributário, né? Antes do julgamento também. Qual o número, doutora Tatiana? Perdão, estou anotando. O doutor Eduardo, 1862 de 2018, tá? E obrigado. O ponto que realmente os tributaristas entendem ilegal é a imputação da responsabilidade tributária pelo pagamento após a Constituição do Crédito, por conta do cerceamento de direito de defesa, porque antes realmente não teria, quando é na data da Constituição do Crédito e tudo mais, né? Então, só para falar que também é um ponto, assim, bem discutível, tá? A controvérsia existe, presidente. Perfeito. Item 37, doutora Vanessa. Recorrente, Sampo, Plaza Hotéis. Interessado Fazenda. Gozado que a delegacia de Brasília, né, que está com esse código aqui, né? Isso aqui é aqui de Brasília. Deve ser esse código aqui de Brasília, eu não estou lembrando. Já está na pasta, presidente. Esse parece ser um caso mais tranquilo. Com a palavra, a relatora. Deixa eu ver aqui. Então, trata-se de um recurso especial interposto pela Fazenda, né, com base no regimento interno do CARF, buscando a reforma do Acórdão 12.02.00.460, de 25 de janeiro de 2011, proferido pela segunda turma ordinária da segunda Câmara da primeira sessão, que negou o provimento ao recurso voluntário. Desculpa, não é pela Fazenda, o recurso é do contribuinte. Então, o deciso foi ratificado pelo Acórdão de Embargos, número tal, que rejeitou os embargos opostos pela Fazenda. Embargos da Fazenda. Então, aqui eu trago as duas ementas, né, do recorrido e de embargos, do Acórdão de Embargos. Diz assim, para os contribuintes que optaram pelo regime de caixa, causando descasamento entre escrituração comercial e fiscal, deve-se considerar o momento do recebimento da receita para enquadramento do artigo 2º e 3º da IE. Não resignado com o acordo, o contribuinte interpôs recurso especial alegando divergência com relação às matérias, responsabilidade dos sucessores e responsabilidade do sucessor por infração. Para comprovar o dissenso, relacionou com paradigmas dos acórdãos 03.16.793 e 103.16.730 com relação à primeira matéria, e 101.093.452 e 101.093.452 com relação à segunda matéria. Sim, mesmo. Foi dado seguimento parcial ao recurso especial, nos termos do despacho de 29 de maio de 2013, por entender comprovada a divergência, tão somente com relação à matéria 2, que é a responsabilidade do sucessor por infrações, né? O prosseguimento parcial do recurso foi confirmado em sede de despacho complementar de exame de admissibilidade. A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial, requerendo preliminarmente no conhecimento do mérito a negativa de provimento. É o relatório, presidente. Deixa eu me dei conta aqui no voto, que eu acho que eu transcrevi a ementa de outro acórdão. Aqui só no relatório, só para ficar consignado, que eu vou ajustar aqui quando eu transcrevo a ementa do recorrido. Deve ter ficado a ementa de outro acórdão, porque a matéria não é a mesma. Posso ir para o voto, presidente? Pode. Posso. Então, eu estou conhecendo o recurso do contribuinte, nos termos do despacho de admissibilidade, né, devendo ter prosseguimento,
E no mérito, a insurgência quanto à responsabilidade do sucessor pelas infrações que não sejam essencialmente tributárias. A recorrente sustenta que a multa é ilegítima, por quanto o fato considerado como infração teria sido praticado pela sucedida, demais o lançamento posterior à incorporação, que é o ato jurídico que deu causa à sucessão. Se essa questão no passado deu margem a polêmicas e discussões, hoje se encontra pacificada na jurisprudência do CARF, na súmula 113, né? Que a responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente desse crédito ser formalizado por meio de lançamento de ofício antes ou depois do evento sucessório. Eu estou indeferindo a exclusão da multa, né, pela infração em razão da súmula CARF 113. Estou negando o provimento ao recurso do contribuinte. Doutor Andrada. Acompanho a relatora, presidente. Doutora Tatiana. Bom, ainda que eu não concorde com a súmula, porque eu acho que a responsabilidade tributária do sucessor só abrange realmente quando o lançamento de ofício se der antes, né, por conta até do STF, porque aí não é uma surpresa, realmente ele sabia e ele está realmente sabia e se responsabilizando, né, por conta da operação. Mas eu acompanho a relatora pela súmula. Doutor Luiz. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Valcir. Com a relatora. Doutor Jorge. Com a relatora, presidente. Doutora Érica. Com a relatora. Também voto com a relatora. Então, por unanimidade de votos, negou-se provimento a recurso especial do contribuinte. Item 38, retirado de pauta por solicitação do patrono. 39, retirado de pauta por solicitação do patrono. 40, retirado de pauta por solicitação do patrono. 41 já foi. 42, retirado de pauta por solicitação do patrono. 43. Presidente, 41 também foi retirado de pauta. 41. É retirado de pauta. Foi, retirado de pauta. Retirado de pauta. 41, retirado de pauta por solicitação da PGFN. Presidente. 43. De minha relatoria. Presidente. Está com vista para o Andrada? Presidente, a Ana Tereza quer falar. Presidente, Ana Tereza. eu preciso encerrar a gravação. Tá, vamos encerrar a gravação. Presidente, gravação encerrada.